Bom, o anterior e o atual, como venho dizendo, ele se manifesta de maneira definitiva quando acentuamos a compreensão acerca do conhecimento. Conhecimento esse forjado a partir de tempos idos na formação de uma alteridade conformada pela matéria, de maneira que a gnose tem sentido quando é constituída a partir da presença desse Deus da matéria. Esse Deus chama-se Demiurgo. Quer dizer, quando algo da matéria, do corpo, do que sente um bebê, um enfant, né? Quando uma criancinha, um bebezinho sente, e algo vem e diz para esse bebezinho, ele configura uma espécie de gnose sobre a matéria. É uma espécie de criador do mundo material, tendo uma entidade ignorante, sendo uma entidade ignorante, malévola, né? E tem que ter essa intervenção, né? Imaginária muito bem constituída, né? Claro. Isso aí torna essa entidade algo forte, algo malévolo, e deverá ser envolvido por uma determinação, que aparece pela ideia de dominação mostrada a partir de uma política cujo nascimento está na vida mais precoce. Tendo aprisionado, né, essa espécie de vigor ou centelha, né, do conhecimento na mente de uma criança que está se constituindo na vida, né, ocorre aí a liberação, né, que será posta para ser bem recebida nessa configuração do que estamos chamando de partido dominante. É de onde vem que a gnose ela será atingida no acesso ao conhecimento, mas um conhecimento secreto, permitindo que uma pessoa saia do mundo material e se conecte com uma espécie de entidade transcendental, ou, se pudermos dizer, uma entidade, uma divindade. O demiurgo é o retrato que impede de alcançar essa transcendência, porque o demiurgo ele está com esse pé no mundo material, mas ao mesmo tempo está fora desse mundo material. Daí, o mundo ele somente se manterá nessa condição de conter essa centelha, e essa centelha só ser conhecida a partir do acesso que se tem à gnose, né, no que é possível pelo domínio do demiurgo, dessa alteridade mais imediata. É preciso entender que esse demiurgo ele é uma espécie de trabalhador para o público, tal como é um artesão, um modelador, um construtor. E ele geralmente ele está administrando essa figura do partido dominante da mente e o partido dominante de uma sociedade. Ele cria e ordena a matéria, tal como é mostrado no Timeu de Platão, colocando ordem no caos. Tal organização segue os parâmetros que são mostrados na relação mãe-bebezinho, o enfant, segundo a imagem de formas que são eternizadas. Assim, é visto que a ordem não surgiu ao acaso, tal como é expresso pelo lado mítico, como uma forma plausível de dizer. Assim chegamos à imagem do demiurgo, tendo o corpo da serpente e a cabeça de leão, o domínio do que há de rasteiro e o domínio no que há de força, de maneira que os gnósticos o veem como quem transformou o mundo material numa espécie de prisão dessa centelha divina, mas que é dominada
exatamente por ele, por esse mundo material, e passado isso para as pessoas. O carcereiro passa a ser o demiurgo, de modo a impedir as pessoas de chegar na essência, levando-as pelo universo de desobediência do partido dominante, na medida em que se questiona esse demiurgo e essa ideia de partido dominante que ele carrega, como uma espécie de cetro para dominar as pessoas. Na gnose se pretende encontrar um conhecimento, mas um conhecimento secreto, para transcender a realidade física, pois o mundo material é tido como mal, resultando na desconsideração do sofrimento decorrente do estancamento das demandas, que obrigariam o espaço para assimilar aquilo que nós já conhecemos e já estabelecemos aqui nessa figura do incômodo. Então, o transcendente do demiurgo, nesse partido dominante, ele passaria a ser bom, enquanto a matéria demandante passaria a ser ruim. Então, essa demanda da matéria é que passa a ser ruim. Haja visto o fato de que o demiurgo, ele foi que forjou essa matéria para conter a centelha divina. É uma espécie de ruína do corpo, uma alma boa, tal como se quer fazer acerca da ideia do bem comum, a ideia desse bem de todos, para todos. É o que está na base do gnosticismo, numa divisão entre o que é elevado e o que está situado no viés da menoridade, como afirmou Immanuel Kant. A elevação relacionada a essa transcendência vai estar ligada aos que usam ou não usam a razão, sob a forma iluminista, que passa a ser vista como quem atinge o cimo da racionalidade. No entanto, é preciso ver que o sentido dado ao secreto, ao falar da coisa em si, como Kant fala, existe um espaço conceitual que nos leva por um caminho do que não é possível designar, abrangendo o que revela algo da centelha que é posta pela função secreta dos iniciados do partido dominante. Aqueles que são vistos como estando próximos à condição de vivenciar algo transmitido por esse demiurgo. Isso aí é que vai dar um ressalto à presença de uma boa alma no ato da governança. E é isso que quer ser passado como a figura do demiurgo, aquele que faz uma boa governança. E essa boa governança só pode ser feita a partir do que há de secreto do partido dominante na mente e na sociedade, e, consequentemente, as pessoas que mostram sofrimento porque não estão devidamente caracterizadas para poder aprender e ver o tanto que é de elevação essa transcendência colocada pela figura desse falso Deus ou demiurgo.